Amantes. Cuidado com amantes, meus filhos. Dê valor à sua família. Porque no final amantes não cuidam de velhos doentes, gelados e com bolso vazio. Que o casamento seja respeitado por todos, e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Hebreus 13, verso 4. Reflexão bíblica. O valor da fidelidade no casamento. Vivemos em tempos onde os valores familiares estão sendo constantemente atacados. A sociedade, muitas vezes, romantiza o erro, a traição e a quebra de compromissos, apresentando-os como aventuras ou segundas chances de felicidade. No entanto, a palavra de Deus é clara ao chamar nossa atenção para a santidade do casamento e o perigo de desprezar o compromisso que assumimos diante de Deus e das pessoas. O versículo de Hebreus 13, verso 4 nos alerta que o casamento seja respeitado por todos, e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. A essência do casamento na visão bíblica. O casamento não é apenas um contrato entre duas pessoas. É um pacto sagrado, instituído pelo próprio Deus no Jardim do Éden. Quando Deus uniu Adão e Eva, ele disse: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2, verão 24. Esse uma só carne não é apenas algo físico, mas também emocional e espiritual. Significa que marido e mulher são chamados a viver em unidade, respeitando e honrando um ao outro em amor. A fidelidade é o alicerce desse pacto. Ela não é apenas evitar a traição física, mas também proteger o coração do outro, manter um compromisso de respeito, cuidado e amor incondicional. Quando a fidelidade é prejudicada, as consequências não afetam apenas os parceiros, mas toda a família, especialmente os filhos. O engano do prazer momentâneo. O pecado é, muitas vezes, apresentado como algo atraente. A Bíblia nos ensina que há prazer no pecado por um breve momento. Hebreus 11, verso 25. Uma relação extraconjugal pode parecer, no início, algo emocionante e livre de responsabilidade, mas suas consequências são devastadoras. É como plantar uma semente venenosa e, mais cedo ou mais tarde, colher frutos amargos. Uma pessoa que escolhe o caminho do adultério pode experimentar, no final, o abandono, a solidão, a desonra e até as mesmas perdas financeiras, como a reflexão na imagem nos lembra. Os amantes, muitas vezes, ambos na vida de uma pessoa prometem felicidade, mas, ao final, não assumem os papéis que uma participação legítima e amorosa teria. Quem estará ao lado para cuidar na velhice, na doença ou em tempos de crise? Quem suportará os momentos mais difíceis? A resposta é clara: somente quem ama verdadeiramente, como Deus planejou no casamento. O plano de Deus para restaurar o lar. Mesmo que alguém tenha cometido o erro do adultério, Deus é rico em graça e perdão. A Bíblia nos ensina que, quando confessamos nossos pecados e nos arrependemos, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. 1 João 1, verso 9. No entanto, o arrependimento precisa ser sincero, acompanhado de mudança de atitude. Reconstruir a confiança é um processo difícil, mas possível quando Deus está no centro da relação. Por outro lado, aqueles que foram legítimos em seu casamento são chamados a continuar firmes. A tentativa pode vir, mas devemos lembrar que Deus nos dá força para resistir. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete estão fora do corpo. Mas quem peça sexualmente, peça contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6, verso 18. É essencial cultivar o amor no casamento diariamente, priorizando o relacionamento com o parceiro e buscando em Deus a sabedoria para superar os desafios. O exemplo de Cristo e a Igreja. O casamento também é uma representação do relacionamento entre Cristo e a Igreja. Assim como Cristo amou a Igreja e deu sua vida por ela, Efésios 5, verso 25, o marido é chamado a amar sua esposa de forma sacrificial. E, assim como a Igreja se submete a Cristo em amor, a esposa é chamada a respeito do marido. Quando seguimos esse modelo, encontramos alegria, paz e harmonia no casamento. Conclusão: a fidelidade é mais do que uma virtude, é um reflexo do caráter de Deus em nossas vidas. Deus é fiel em cumprir suas promessas, e nós, como seus filhos, somos chamados a seguir seu exemplo. Se você está enfrentando lutas em seu casamento, entregue seu relacionamento nas mãos de Deus. Ore, busque conselhos bíblicos e comprometa-se a viver conforme os princípios de sua palavra. Lembre-se, o verdadeiro amor não é aquele que busca apenas o prazer momentâneo, mas aquele que suporta, perdoa e persevera até o fim. Como está escrito em 1 Coríntios 13, verso 7, o amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Escolher amar e ser fiel,
pois, no final, é isso que permanecerá. Eu falei para não gastar o seu dinheiro em coisas desnecessárias. Pare de se exibir nas redes sociais, fingindo ser rico. Se tem dinheiro, compre. Se não tem, espere ter. Agora fica aí chorando, revoltado com Deus, sendo que ele não tem nada a ver com a sua falta de juízo. O homem tolo estraga sua própria vida e, depois, revoltado, joga a culpa toda em Deus. Provérbios 19, verso 3. A imagem apresenta uma mensagem forte e direta sobre a responsabilidade pessoal, especialmente no uso dos recursos financeiros, conectando-a a um ensinamento bíblico de Provérbios 19, verso 3. Uma personagem ilustrada, com uma aparência de alguém experiente e preocupado, reforça a ideia de um conselho sábio, mas sem rodeios, típico de quem quer transmitir uma lição importante. O texto da imagem começa com um alerta claro: eu falei para não gastar o seu dinheiro em coisas desnecessárias. Aqui, já se estabelece um tom de repreensão, demonstrando que a advertência havia sido feita antes, mas foi ignorada. Esta introdução chama atenção para a tendência humana de, muitas vezes, ignorar conselhos sábios e agir por impulso, especialmente no que diz respeito ao consumo. A seguinte crítica aborda a necessidade de algumas pessoas de ostentar nas redes sociais. Pare de se exibir nas redes sociais fingindo ser rico. Essa é uma realidade atual, onde o desejo de aprovação social leva muito a gastar além de suas possibilidades. O texto toca em um ponto sensível, mostrando como esse comportamento pode gerar consequências para a vida financeira e emocional. Essa busca incessante por aprovação externa é, muitas vezes, vazia e desconectada de valores mais profundos. Em seguida, vem uma lição prática: se tem dinheiro, compre. Se não tem, espere ter. Esse trecho resume uma das maiores lições de educação financeira e autocontrole. O mundo atual incentiva o consumo imediato, muitas vezes alimentado pelo crédito fácil e pela pressão social. No entanto, o texto da imagem nos lembra da importância de viver de acordo com os próprios recursos, evitando dívidas e perdas. A crítica se torna ainda mais incisiva no final do balão de diálogo. Agora fica aí chorando, revoltado com Deus, sendo que ele não tem nada a ver com a sua falta de juízo. Aqui, o texto destaca como as pessoas frequentemente culpam Deus ou o destino por situações difíceis que, na verdade, são consequência de suas próprias escolhas. Esse comportamento é reflexo de uma falta de maturidade espiritual e emocional, além de uma incapacidade de assumir responsabilidades. A mensagem é amarrada com o versículo de Provérbios 19, verso 3. O homem tolo estraga a sua própria vida e, depois, revoltado, joga a culpa toda em Deus. Esse versículo complementa perfeitamente a ideia central da imagem, apontando para uma verdade bíblica. As escolhas imprudentes trazem consequências negativas, e é injusto culpar Deus por algo que foi causado por nossa própria insensatez. No geral, a imagem transmite uma mensagem poderosa sobre responsabilidade pessoal, educação financeira e autoconsciência espiritual. Ela alerta para os perigos do consumo desenfreado, da busca por aprovação social e da falta de planejamento, ao mesmo tempo em que nos chama a reflexão sobre nossa relação com Deus. Em vez de culpar o Senhor por nossos problemas, devemos olhar para nossas ações e aprender com nossos erros. Essa mensagem não é apenas um conselho prático, mas também um convite à reflexão espiritual. Deus nos dá liberdade para fazermos escolhas, mas Ele também nos alerta sobre as consequências delas.
Assumir a responsabilidade por nossas decisões, buscar sabedoria e confiança em Deus são passos importantes para uma vida mais equilibrada e plena. Muitos não têm paz porque falam demais. O que guarda a boca e a língua guarda das angústias a sua alma. Provérbios 21, verso 23. Uma reflexão sobre falar demais. Vivemos em uma era em que falar virou quase uma necessidade incessante. Redes sociais, grupos de mensagens, conversas intermináveis. Parece que o silêncio virou um inimigo a ser combatido. Contudo, é preciso parar e refletir. Será que toda essa falação nos traz paz ou apenas mais inquietação? Provérbios 21 verso 23 nos ensina que o que guarda a boca e a língua guarda das angústias a sua alma. Mas infelizmente, muitos ignoram essa sabedoria, caindo em um ciclo de palavras vazias e muitas vezes, destrutivas. Falar demais não é apenas uma questão de excesso verbal. É um reflexo de algo mais profundo, uma falta de controle sobre nossos pensamentos e emoções. Cada palavra dita tem peso, carrega uma intenção, e pode, de maneira irreversível, causar impacto na vida de quem ouve. Quem fala demais, muitas vezes, se expõe além do necessário, revela segredos que deveriam ser guardados, emite opiniões sem fundamento e até magoa os outros com julgamentos precipitados. O pior é que, no afã de se expressar, muitas pessoas não ouvem o que os outros têm a dizer, tornando-se surdas à voz da sabedoria e do discernimento. As pessoas que falam em excesso muitas vezes justificam suas atitudes com a ideia de que é melhor falar o que pensa do que guardar para si. Mas será mesmo? Nem tudo o que pensamos merece ser verbalizado. Há uma diferença entre sinceridade e imprudência. O mundo já está cheio de palavras vazias, fofas destrutivas e comentários ácidos. Quem fala demais muitas vezes se torna instrumento de discórdia, contribuindo para mal-entendidos, conflitos e até separações entre amigos e familiares. O problema de falar demais não é apenas o impacto nos outros, mas também o que isso revela sobre nós mesmos. Quem não consegue conter a própria língua está, na verdade, demonstrando falta de autocontrole. É como se o coração estivesse sempre transbordando de ansiedade, insegurança ou necessidade de atenção. Será que as pessoas que falam demais estão em paz iguais? Ou será que usará a fala como uma maneira de preencher um vazio interior que não sabe como lidar? As Escrituras nos alertam sobre o perigo da língua descontrolada. Tiago 3 versículos 5 ao 6 compara a língua a uma chama que pode incendiar uma floresta inteira. Um pequeno comentário, aparentemente inofensivo, pode destruir relacionamentos, destruir reputações e até prejudicar nosso próprio testemunho como cristãos. Quando falamos sem pensar, estamos nos afastando da prudência e da sabedoria que Deus nos oferece. Por isso, o convite aqui é para a autoavaliação. Pare e pergunte a si mesmo: suas palavras edificam ou destroem? Elas trazem paz ou causam inquietação? Você está falando porque realmente tem algo importante a dizer ou está apenas preenchendo o silêncio? Lembre-se de que o silêncio não é um vazio a ser temido, mas um espaço sagrado onde a reflexão e a paz podem florescer. Guardar a boca e a língua é um exercício de sabedoria, humildade e obediência. Isso não significa se calar para sempre, mas aprender a falar com propósito, a escolher as palavras com cuidado e a ouvir mais do que falar. A verdadeira sabedoria não está em dizer tudo o que pensamos, mas em saber o momento certo de falar e, principalmente, o momento certo de ficar em silêncio. Que pensemos refletir sobre o poder de nossas palavras e buscar, com a ajuda de Deus, um coração mais prudente e uma língua mais controlada. Afinal, quem guarda a boca, guarda também a alma. E talvez seja exatamente isso que está faltando para encontrar a paz que tantos procuram desesperadamente.
deixe nos comentários. Se você ainda não se inscreveu no canal, é só clicar no botão abaixo e inscrever. Deus abençoe sua vida.